Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos chegando hoje, dia 10 de agosto de 2023. Estamos numa quinta-feira de muitos CBN Esportes, com informações do time do seu coração e do mundo esportivo. E já vamos com os primeiros destaques dessa quinta-feira. E começamos falando de basquete feminino, porque o Campinas ficou pelo meio do caminho na LBF. As campineiras não resistiram à pressão e perderam para o Sampaio Correia por 72-56. Com o resultado, as maranhenses fecharam a série da semifinal em 2-1 e agora esperam o vencedor do duelo entre César Araraquara e Santo André, que jogam hoje à noite em Araraquara. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Macaca já prepara todos os eventos para comemorar 123 anos. Amanhã, a data de fundação da Ponte Preta. E o técnico Pintado, dentro das quatro linhas, prepara a equipe que vai enfrentar o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com a possibilidade da estreia da camisa em comemoração aos 123 anos. Felipinho deve ser a novidade entre os relacionados para o duelo contra o Pantera. Futebol feminino, Espanha e Holanda abrem hoje às 10 da noite a fase de quartas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia. Quem vencer enfrenta o vencedor de Suécia na fase de semifinal. E agora o Palmeiras passou por alguns sustos, mas está classificado às quartas de final da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Alviverde empatou com o Atlético Mineiro por 0-0 em casa e, como tinha vencido em Belo Horizonte por 1-0, avançou de fase. O São Paulo joga nesta quinta-feira às 7 da noite contra o São Lourenço da Argentina pela segunda partida das oitavas de final da Sul-Americana. Como perdeu na ida por 1-0, o tricolor precisa de um triunfo por pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis. O Santos apresentou o técnico Diego Aguirre, enquanto o Corinthians soube que enfrentará o Estudiantes pelas quartas de final da Sul-Americana. Neymar, a diretoria do PSG já disse que não vai clube. O possível caminho é o Barcelona. E agora o destaque do Guarani com Antônio Lupe. O Bugre, que enfrenta o Juventude no domingo às 3h45 da tarde, se prepara para o duelo contra o time gaúcho. Daqui a pouco vamos ouvir um pouco mais do trecho da entrevista, da boa entrevista do goleiro Pegorari, de vínculo renovado e com contrato até o fim de 2024. Humberto Louser ainda tem algumas dúvidas para escalar o time titular para enfrentar o Juventude. Manchester City, o clube inglês fez proposta de 70 milhões de libras ao West Ham pelo meia brasileiro Lucas Paquetá. Prontamente negou, porém os atuais campeões da Champions devem fazer outra proposta para contar com um volante. Outra notícia que agita o mercado europeu envolve Harry Kane. O Tottenham aceitou o valor de proposta do Bayern. O valor não foi divulgado, mas deve superar os 100 milhões de euros. E agora o destaque de Fábio Scheib, primeiro com Libertadores. Bom dia para você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Além de Palmeiras e Galo no Allianz Parque, tivemos também a definição do próximo adversário do Verdão na competição. Após empate por 1-1 contra o Independente Del Valle em Quito, o surpreendente Deportivo Pereira da Colômbia, que joga Libertadores pela primeira vez, garantiu classificação para as quartas de final e vai encarar o Palmeiras. Ontem também, na Bombonera, Boca Juniors e Nacional empataram por 2-2. E o time argentino acabou conquistando a classificação nos pênaltis.
foi a estreia do centroavante uruguaio Cavani com a camisa do Boca. Hoje saem os 2 últimos classificados para as quartas. O Racing, em desvantagem, recebe o Atlético Nacional da Colômbia, no El Cilindro. No primeiro jogo, o time colombiano venceu por 4-2. E hoje tem Flamengo também, com vantagem mínima em Carúpia, no tradicional Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Os jogos começam às 9 da noite, viu, Julião? Maravilha, Fábio Scheib. E agora o destaque também da Sul-Americana, Fábio. Pela Sul-Americana, o Goiás está eliminado após perder novamente para o Estudiantes no Serra Dourada, 2-0. O time argentino será adversário do Corinthians nas quartas de final. Quem também está nas quartas é o Botafogo, que ontem segurou um empate no Paraguai contra o Guarani e uma grande atuação de Gatito Fernandes. O Fogão pega o Defensa e Justiça na próxima fase. Hoje saem os últimos classificados. Em duelo brasileiro, o Bragantino recebe o América Mineiro, ainda sem o novo treinador Fabian Bustos, que assume no lugar de Wagner Mancini. O jogo será na Neoquímica Arena, em São Paulo, por força do regulamento da competição. No primeiro jogo, deu empate em 1-1 em Belo Horizonte. Em Quito, a LDU em vantagem recebe o chileno Nublense. O time de Paulo Guerreiro venceu na ida fora de casa por 1-0. E é claro, tem o duelo do Tricolor Paulista contra o São Lourenço, que você acompanha aqui na CBN a partir das 7 horas da noite. Boa, Fábio Scheib, trazendo todos os destaques aqui da Copa Sul-Americana e da Libertadores. E a opinião no CBN Esportes é com Carlos Eduardo Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. A gente permanece na esteira, né, de Copa Libertadores, de Copa Sul-Americana. Ontem pela Libertadores, destacando aí a vitória ou a classificação do Palmeiras, né? Um empate em 0-0, mas a vitória no agregado por 1-0 no Mineirão. Um primeiro tempo em que o Palmeiras jogou mais que o Atlético, teve possibilidades, principalmente com o Arthur, que finalizou 2 vezes, uma delas poderia ter marcado, chutou um pouco fraco, favorecendo aí a defesa do goleiro Everson. No segundo tempo, o Filipão realizou trocas, o menino Igor Gomes entrou e entrou muito bem, né? O Patrick também do lado esquerdo, mas o Igor entrou bem e conseguiu equilibrar as ações. O Atlético teve a bola do jogo, teve a bola da classificação nos pés do Paulinho. O Paulinho não foi feliz na hora de complementar. Então vai o Palmeiras agora contra o Deportivo Pereira, muda um pouco de figura este duelo, porque o Palmeiras não vou dizer amplamente favorito, mas é o favorito, tem a responsabilidade de passar. E hoje tem o São Paulo pela Sul-Americana. O São Paulo vive um momento de instabilidade dentro da temporada, com 5 jogos sem vencer, mas pela atmosfera do jogo, por ser no Morumbi, eu acredito aí que o São Paulo tem plenas condições de passar, de avançar de fase na Copa Sul-Americana. Muito bem, CBN Esportes está no ar aqui na CBN. Vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre o time do seu coração. Você fica à vontade também para participar conosco. Trabalhos técnicos aqui no CBN Esportes de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O significado do termo campineiro vai muito além do nasci aqui, não é mesmo? Afinal, todo mundo quer ter o gostinho de dizer que vive numa metrópole. Um lugar onde história, tecnologia e oportunidade se cruzam com os diversos sotaques.
Temos orgulho em dizer que a gente tá junto no dia a dia da nossa cidade. Fazemos parte de um grupo que sabe a importância de acompanhar os fatos. Isso é ser digital. Isso é o que nos conecta. A Cidade On, conectados com você. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Trânsito. Informações do trânsito aqui no CBN Esportes com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Júlio, começa falando ali da Avenida Campos Sales, que tem lentidão em toda a sua extensão. Quem segue ali pela Avenida Benjamin Constant também perde tempo em toda a sua extensão por conta ali de obras próxima à Rua Álvares Machado. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito intenso pela pista da direita, desde a Avenida Orozimbo Maia, ali na altura da Maternidade, passando pela Rua Jorge Miranda, até a Rua Ferreira Penteado. Pela pista da esquerda, motorista perde tempo na chegada à Avenida Moraes Salles. Quem segue pela Avenida Moraes Salles reduz a velocidade sentido centro, do Viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Pela Rua Irmã Serafina, são boas as condições pelas duas pistas, seguindo pela Avenida Anchieta, lentidão pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Dona Libânia. Júlio. Obrigado, Thaís, que volta a qualquer momento com mais informações. Agora são 11 horas e 16 minutos. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos falar muito de Libertadores, de Sul-Americano e, claro, sobre a dupla campineira, porque final de semana é final de semana de bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro também. Mas já vamos com as informações da capital, até porque a gente teve uma rodada importante envolvendo os times no meio de semana, né? Tivemos a vitória, a classificação do Palmeiras, que é uma classificação importante. Na Sul-Americana, o Corinthians também avançou. Hoje tem o São Paulo também jogando por classificação. Então, é um meio de semana importante nas competições internacionais para os times de São Paulo. E o Vinícius Moura está chegando com mais detalhes. No Allianz Parque, no segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, o Atlético Mineiro precisava ganhar, mas era o Palmeiras que atacava, mesmo jogando pelo empate. Foram ao menos 4 grandes chances do Alviverde na etapa inicial contra nenhuma do Galo, que tinha muitas dificuldades para atacar. No segundo tempo, o Atlético melhorou a partir das entradas de Igor Gomes e Patrick, e o Palmeiras recuou para segurar a vantagem magra que tinha. Mesmo assim, aos 30 minutos, os mineiros tiveram a grande oportunidade do jogo. No passe de Edenilson, Paulinho driblou o goleiro Everton, mas chutou para fora. O Palmeiras se safou, aguentou e classificou com o 0-0. O técnico Abel Ferreira gostou do desempenho do time, mas destacou um aspecto que vai além das 4 linhas. O que foi que eu mais gostei foi a coragem que nós tivemos sempre que tivemos bola, nunca abdicámos de jogar, nunca abdicámos de fazer o golo, porque o nosso objetivo era esse, era fazer golos hoje. Infelizmente, na minha opinião, faltou uma coisa hoje só ao Palmeiras, foi fazer pelo menos 1 ou 2 golos. Nas quartas de final, o Alviverde enfrentará o Deportivo Pereira, da Colômbia. Nesta quinta-feira, o São Paulo entra em campo para tentar seguir na Copa Sul-Americana. Às 7 horas da noite, o tricolor recebe o argentino San Lorenzo, no Morumbi, no segundo e decisivo jogo das oitavas de final do torneio. Na ida, os são paulinos perderam por 1-0, razão pela qual precisam de vitória por 1 gol para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 gols para obter a classificação no tempo normal. O zagueiro Arboleda e o volante Gabriel Neves devem ser as principais novidades da equipe, que não vence há 5 jogos. O Santos apresentou nesta quarta-feira o técnico uruguaio Diego Aguirre, que falou sobre o desafio de chegar ao Peixe com o time na zona de rebaixamento do Brasileirão.
Eu estou acostumbrado a dirigir times grandes, times con presión, y esto es una situación de dificultad que yo siento que vamos a superar, tengo mucha confianza. A ver, no tuve ni una duda de aceptar la proposta. O clube também anunciou a chegada de Alexandre Galo para o cargo de coordenador técnico da instituição e teve reduzida pelo STJD a pena imposta pelos incidentes ocorridos na Vila Belmiro durante o clássico contra o Corinthians. A punição caiu de 8 para 4 jogos sem torcedores, pena que já foi cumprida. Isso significa que os santistas já poderão ir ao estádio no dia 20 para a partida contra o Grêmio. Já o Corinthians soube que enfrentará o Estudiantes da Argentina pelas quartas de final da Sul-Americana, depois de a equipe bater o Goiás na noite desta quarta-feira. O alvinegro volta a campo no domingo para jogar contra o Coritiba pelo Brasileirão. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, né? Onde eu falei Vinícius Moura, entenda-se Gabriel Dudziak com as informações dos times de São Paulo. E aí, Carlão de Freitas, classificação do Palmeiras, o Atlético criou, teve uma grande chance com o Paulinho no segundo tempo, mas o Palmeiras, no geral, né, nos 2 jogos, foi melhor e conseguiu a classificação da Libertadores, Carlão. Júlio, classificação justa, num duelo equilibrado, qualificado como Palmeiras e Atlético. Quando você tem uma vantagem como tinha o Palmeiras ontem, ela é sim significativa. E o Palmeiras, o bom que não dormiu nesta vantagem, a não ser nos últimos minutos, o que foi plenamente natural. Mas fez um primeiro tempo melhor que o Atlético, o Arthur teve boas oportunidades de marcar o gol e acabou não tendo sucesso nas finalizações, mas foi um Palmeiras que deu uma boa resposta nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Filipão, vendo que a situação estava ficando ruim em termos de classificação, soltou o time, colocou o Igor Gomes e o Patrick, as alterações deram certo, o Atlético foi mais efetivo, o Atlético ficou mais com a bola, ocupou mais os espaços, consequentemente o campo do Palmeiras, e teve a chance, né? Talvez a chance do confronto, ela caiu nos pés do Paulinho, caiu no pé errado na hora de finalizar, e o Paulinho mandou para fora do gol, aí colocando ali praticamente uma pá de cal nas possibilidades do Atlético se classificar. Foi um Palmeiras copeiro, um Palmeiras muito forte, que fez valer novamente o fator campo e por isso se classifica merecidamente para a fase quartas de final da Copa Libertadores. E aí, Fábio Chaib, classificação justa do Palmeiras, acompanhou o jogo ontem, Fábio? Sim, acompanhamos, estávamos no Allianz Parque ontem, acompanhamos de perto. Ficou muito claro que o Palmeiras entrou no primeiro tempo querendo já garantir a classificação, fazer um gol ou mais, já para ficar quase classificado, já tinha uma vantagem boa. Acabou não acontecendo o gol, o Palmeiras empilhou oportunidades no primeiro tempo, o Atlético jogando um pouco mais retraído, não teve tantas chances, mas no segundo tempo o Palmeiras sentou sobre o resultado, o Atlético teve essa oportunidade com o Paulinho, a melhor oportunidade do confronto. Lembrando que o Atlético, nos 180 minutos, não teve uma finalização para o gol do Everton, assim, mais perigosa. Essa do Paulinho foi a mais perigosa, mesmo indo para fora, foi a finalização mais perigosa. Mas o Atlético não criou tanto em Belo Horizonte como aqui em São Paulo também. Só teve essa chance clara. Ontem o Everton não fez nenhuma defesa, mas o Atlético tentando marcar, teve essa oportunidade, uma boa enfiada de bola de Edenilson para o Paulinho, que driblou o goleiro e acabou chutando para fora. Mas o Atlético criou pouco mesmo. O Palmeiras sentou em cima do resultado e conseguiu essa classificação diante da sua torcida, uma classificação suada, né? Muita disputa, o time do Filipão sempre times aguerridos, e acabou o Palmeiras conseguindo essa chance de se classificar pelo resultado que fez lá em Belo Horizonte, né? Perfeito, o Palmeiras garante mais 8 milhões de reais de premiação. A gente vai falar na sequência do Flamengo com o Vitor Lessa lá no Rio de Janeiro, porque hoje tem jogo importante contra o Olímpia. Mas ainda sobre a Libertadores, né? Ontem acompanhando um pouquinho dos highlights, melhores momentos do jogo do Boca, até porque tinha Cavani, atração. Eu olhei 3 lances do Cavani. Um, ele furou a bola. Outro, ele errou um gol na pequena área, praticamente sem goleiro. A outra, ele foi fazer um cruzamento e errou o alvo de uma maneira bizarra, assim. Então, o Cavani... Olha, Carlão, esse negócio de adaptação, não sei, me parece um pouco que o Cavani ontem estava com a cabeça em outro lugar, porque a gente sabe que ele é um craque da bola, mas os lances ontem não foram de Edson Cavani. Talvez fora de sintonia, né, Julião? Diferente do parceiro dele de Celeste, o Soares, que
já deu uma resposta certeira, né, no Grêmio logo nos primeiros jogos, mas ontem realmente o Cavani desperdiçou oportunidades, protagonizou lances bizarros que não combinam, né, com a qualidade, com a carreira do Cavani, mas é um nome de peso, né, para o Boca Juniors, para a sequência da Copa Libertadores. O Boca é um candidato, talvez não tenha aí uma qualidade técnica de um Palmeiras, do próprio Flamengo, mas tem uma camisa muito pesada. Mas é uma atração, sem dúvida alguma é uma atração. Infelizmente, para quem gosta do Boca Juniors, ontem ele estava numa noite pouco iluminada, meu caro Julião. O Lupe viu também, ó. Porém, Júlio Nascimento, não sou advogado de Cavani, mas vou defendê-lo porque no primeiro... Contraponto, Antônio. O contraponto, Lupe. a gente vai colocar aqui na balança argumentos. Isso, argumento vamos ponderar. Ponderar. O Júlio trouxe argumentos concretos e que mostram que Cavani ontem pisou na bola. Isso. Porém, no primeiro gol do Merentiel, olha aí, a zagueirada do Nacional se preocupa mais com o Cavani do que com o Merentiel. O que acontece? Ele cabeceia livre, leve e solto dentro da grande área para marcar o primeiro gol do Boca Juniors. Ou seja, mesmo com todas essas dificuldades, Cavani causa espanto para a defesa adversária. Você foi num ponto importante, Lupe. Gostei Obrigado. Da sua defesa. E quem fez o segundo gol do Boca foi o Advíncula, ex-Ponte. Ex-Ponte, que você disse que seria aí um dos maiores laterais do mundo, certa feita, numa resenha. Você tem isso gravado, meu amigo? Mas ele tá no Boca Juniors, pô, camisa pesada. E lateral de Copa, né? Lateral de Copa. Eu lembro, Julião, acho que você vai recordar também. Esse Advíncula, acho que ele brigou. Nos tempos da Ponte foi muito mal, né? Na era Carpegiani. 2013, mas ele brigou com o Neymar, uma Copa América, brigou ali com o Neymar sempre esquentadinho, mas o Advíncula brigou com o Neymar e tal, é uma figura, quando eu vi o Advíncula com a camisa do Boca Juniors, falei, meu Deus do céu, mas ele merece estar lá, fazendo gol, sendo um cara importante num clube importante também, que é o Boca Juniors. Acho que foi naquele 5-0 aqui no Brasil, né? Contra o Peru. O Brasil vencendo o Peru 5-0. Acho que foi nesse jogo. Na Química Arena, não foi isso? Quando ele enfrenta o Neymar, vira e mexe, dá confusão. Outro dia eu tava lembrando de algumas confusões do Neymar também. E engraçado que eles foram companheiros de Santos. Aquele Futile do Uruguai, lembra o lateral direito? Lembro. Futile. Uma treta com o Neymar. Direto eles tretam quando tem Brasil e Uruguai. É isso aí. Outro que gostava de brigar com o Neymar, o Ivan Pires. Nossa, São Paulo? Não, duas situações. Eu lembro de dois nomes, sabe? Porque esses caras sabem marcar muito Neymar e vão arrebentar no futebol brasileiro. O Ivan Pires. Nossa, levou aí baile o Neymar, no jogo seguinte, né, Carlão? Ele fez aquele... Até acho que o Neymar exagerou, né? Mas ele era muito jovem, né? Lembro. Ele ficou cortando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Foi pra provocar mesmo, porque o Ivan Pires tinha essa alcunha de o melhor marcador do Neymar. Por causa de um jogo, né? E o outro... que marcava o Neymar como ninguém na Espanha, vai arrebentar no Brasil, o Juan Fran, que sofria demais para marcar os pontos aqui no futebol brasileiro, né? O Juan Fran é bom lateral, mas ele sofria muito aqui no Brasil pela velocidade dos pontas brasileiros. Alguém me chamou aí? Pois não. Chamou, falou. Fábio Scheibe. Não, eu ia falar sobre outro jogo da noite ontem. O Independente Del Valle teve a chance de tentar pelo menos a disputa de pênaltis, mas uma cobrança de pênalti já aos 45 do segundo tempo, contra o Deportivo Pereira. O jogo está empatado por 1-1. Resultado que deu classificação para o Deportivo Pereira. O jogador do Del Valle fez uma firula ali, foi bater o pênalti, acabou perdendo. Você acompanhou também? Pô, eu não acompanhei esse lance aí. Mas eu agora... vou te mandar esse lance. Por favor. Mas assim, a nação corintiana fica muito triste com uma notícia dessa, né? Porque o Independente Del Valle é um time que não tem uma simpatia muito grande dos corintianos aqui no Brasil, né, Fábio Chaves? Corintiano, São Paulino, gremista. Tá vendo? E acho que foi a grande decepção, né? A grande decepção dessa Libertadores, porque vinha apresentando um futebol que deixava todo mundo aí surpreso do Independente Del Valle, que tá fora da Libertadores, né? Bom, vamos com o Vitor Lessa, então, no Rio de Janeiro, com informações atualizadas, inclusive, do jogo do Flamengo contra o Olímpia. Principalmente graças ao goleiro Gatito Fernandes, o Botafogo está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após vencer o Guarani do Paraguai por 2-1 no estádio Newton Santos, o Alvinegro jogou mal, mas conseguiu segurar a pressão e também o 0-0 no placar para garantir a vaga na próxima fase. O goleiro, que voltou ao Defensores del Chaco, onde é um velho conhecido,
foi decisivo com 2 grandes defesas, impedindo com que Barceló e Camacho, em 2 chances claras, abrissem o placar. Classificado, o Botafogo enfrentará o Defensa e Justiça na próxima fase da Sul-Americana. A Conmebol ainda não oficializou as datas, mas os jogos serão disputados nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto. O Fluminense entrou nesta quarta-feira com a defesa do lateral esquerdo Marcelo, expulso no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, após machucar sem intenção o zagueiro Luciano Sanches. A defesa tricolor é para evitar que o lateral esquerdo sofra um gancho maior e que fique, por consequência, fora dos jogos das quartas de final contra Olímpia ou Flamengo. Fantasiado de almirante, o atacante Rossi foi anunciado pelo Vasco na noite desta quarta. O atacante de 30 anos é mais um reforço do clube para a sequência da temporada. O contrato vai somente até dezembro. Ele vai usar a camisa número 31. O acerto com Rossi aconteceu após o fechamento das janelas de transferências. Como o atacante estava livre no mercado desde maio, quando deixou o Al Faisaly da Arábia Saudita, ele pôde assinar com o Vasco depois da data limite. No treino do Flamengo, na manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, o atacante Gabigol torceu o tornozelo esquerdo. A torção, no entanto, foi considerada leve. O jogador iniciou o tratamento e não preocupa para o jogo desta noite contra o Olímpia em Assunção, no Paraguai, pela Libertadores. A comissão técnica está confiante na escalação do atacante como titular. Nesta quinta, dia do jogo, Gabigol, assim como os outros atletas do elenco, fará trabalho na academia para confirmar a participação na partida. O Flamengo deverá campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe Luiz, Alan ou Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O time venceu no Maracanã o jogo de ida por 1-0 e terá a vantagem de empatar diante do Olímpia. A bola vai rolar às 9 da noite no estádio Defensores del Chaco. Do Rio de Janeiro, Vitor Lessa. Muito bem, Vitor Lessa, com informações atualizadas do Rio de Janeiro, inclusive hoje com o jogo do Flamengo. Rápidos palpites antes do repórter CBN, Carlão, Flamengo Olímpia. Flamengo passa com sofrimento. Fábio Chaib. Flamengo para pegar o Fluminense na próxima fase. Primeiro jogo foi 1-0. E aí, Antônio Lupi? Acho que o Flamengo também passa. 11h32. Repórter CBN. Quinta-feira, 10 de agosto de 2023. O Ministério Público de Contas pediu ao TCU a anulação da aposentadoria do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele foi preso suspeito de utilizar a corporação para tentar interferir no processo eleitoral. Vasquez é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e se aposentou no fim do ano passado antes de Lula assumir a presidência. Os mercados ilegais da natureza geram um fluxo financeiro superior a $1,5 trilhão de dólares. O valor inclui o comércio de espécies silvestres, extração de madeira, exploração da pesca e mineração ilegal. A informação está num relatório global produzido por uma força-tarefa com 16 pessoas e 20 organizações de diferentes áreas. O grupo trabalhou no levantamento durante 1 ano e meio. A CBN teve acesso ao documento. O material também listou recomendações para o setor como combater crimes contra a natureza, ajustar a arquitetura econômica e financeira mundial e garantir benefícios econômicos aos povos indígenas, considerados guardiões do meio ambiente. A nova política de preços da Petrobras pode dificultar o abastecimento de diesel no país? Segundo cálculos de empresas do setor, a defasagem do valor do combustível nas refinarias chega a 28%, o que torna a importação inviável para distribuidoras independentes. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o diesel importado representou 24,33% do total consumido no Brasil em junho. Para a Petrobras, as importações chegaram a 46,1% no mesmo período. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa,
o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. O Café Filosófico CPFL é conhecido pela TV e YouTube, mas você sabia que ele ocorre em um confortável estúdio do Instituto CPFL em Campinas, aberto ao público? Em agosto, o Café apresenta uma série sobre humanismo no século XXI, com Rabino Newton Bonder, seguida por encontros semanais com um cientista político, um babalaô e uma professora. Eventos ocorrem todas as quintas-feiras às 18 horas. Entrada livre, por ordem de chegada. Não é necessário cadastro. Mais informações, institutocpfl.org.br. Marque mais um ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de R$9 mil por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENGIE, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engie.com.br/Mercado Livre. ENGIE, sua parceira no Mercado Livre de Energia. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Sou eu, em 11 horas 37 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes. Eu vi aqui, viu, Fábio Scheib, você mandou um vídeo aqui, ó, do pênalti. Independente del Vale. Que figura, o batedor, hein? Ele foi imitar o Bruno Fernandes, do Manchester United Football Club, que bate assim, mas, pô, cara, não tá valendo classificação. Eu acho que aquele né? pulinho que ele dá antes da batida atrapalha demais, cara. Ele perde a referência, né, cara? É, ô louco, horrível. É, não, foi mal o jogador. Como que é o nome dele, Fábio? Você lembra? Não lembro. Não é vi que importante o Marcelo também, né? Moreno foi consolá-lo logo depois. Chama-te feio aqui do Independente Del Vale. Ô, Vamos lá, Júlio. vamos falar dos times de Campinas. Temos muitos assuntos a comentar sobre Ponte Preta e Guarani. Antes, o Chamão falou, foi o Fábio que Não, chamou? Julião, só É o porque Carol. eu tô no Twitter com essa imagem que o Fabião mandou, aí tá a pergunta assim, e se fosse o jogador do seu time, o que você faria? Último minuto de jogo? Nossa. Não, dependendo do estádio, né? Eu tava vendo uma entrevista do Sheik, ele comentando que a sorte do Pato naquele pênalti Nossa. contra o Grêmio no Dida é que o jogo não era em São Paulo, né? Essa foi a sorte dele, senão ele teria muitos problemas ali. Então, tem Tá. umas torcidas que elas realmente ficam mais bravas, né? Em pênaltis decisivos assim, como foi o do Independente Del Vale, que o Fábio estava mencionando agora há pouco. Antônio Lupe! Sim. Amanhã tem aniversário da Macaca, hein, Lupe? 123 anos de história. 123 anos de história. A Ponte Preta comemora mais um aniversário.
um dos clubes mais antigos do Brasil, e a festa já começa a ser preparada, tem queima de fogos na virada aí do dia 10 para o dia 11, grandes eventos, mas depois do aniversário tem um jogo importante, hein, Júlio? Contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, provavelmente a estreia da nova camisa que foi lançada na semana passada em comemoração aos 123 anos da Ponte Preta. E é claro que o técnico Pintado quer dar esse presente à nação ponte-pretana, mais 3 pontos na Série B, e também para aliviar um pouquinho, é claro que a Ponte se distanciou aí, abriu uma diferença para a zona do rebaixamento, mas se vencer o Botafogo, aí já entra numa situação mais confortável e precisa pontuar para chegar primeiro àquele número mágico de 44, 45 pontos para se livrar de vez de qualquer risco de rebaixamento. O atacante Eliel conversou com a assessoria de imprensa da Ponte Preta e falou a respeito dessa fase que ele está vivendo com a camisa da Ponte e também fez um balanço ainda da partida contra a Chapecoense, onde ele teve participação no gol que foi marcado por Lucas Natan. Acho que o primeiro tempo não foi tão bom, mas uma evolução muito grande no segundo tempo, onde lutamos, acho que aumentou a chance de finalização no gol para podermos sair vitoriosos e fomos consagrados no final do jogo. Sim, o time nosso tem uma qualidade boa, vamos ter uma semana cheia agora para treinar e com certeza vamos fazer um grande jogo lá para tentar a vitória. Vencemos eles aqui no primeiro turno, fizemos um grande jogo e vamos tentar essa vitória para brigar lá em cima. É um clima mais gostoso também, não que o Moisés não seja, o Moisés é muito bom de jogar, mas se você entrar no estádio e ver a torcida enchendo o seu saco, você fica mais leve, você está pronto para fazer um gol e comemorar na frente. Isso, acho que é alegria, você joga com alegria. O Eliel foi perguntado nessa última resposta sobre os gols que ele tem feito jogando fora de casa. Nessa temporada ele já marcou 4 gols e 3 foram longe do Moisés Lucarelli, contra o Criciúma, mesmo com a derrota da Ponte, contra o Lemense pela Série A2 lá em Leme, contra o Linense lá em Lins ele também marcou. O gol que ele acabou marcando no Majestoso foi contra o 15 de Piracicaba na semifinal da Série A2, onde a Ponte garantiu o acesso de volta à elite do futebol paulista. Ano passado, o primeiro gol dele no profissional contra o Náutico também no Majestoso. Então o Eliel pode ser aí um elemento surpresa para a Ponte Preta vencer o Botafogo jogando fora de casa. Notícia mais uma preocupante, né, que está publicada lá no portal do GE, no Globoesporte.com/Campinas. 2 jogadores conseguiram aí vencer as primeiras ações trabalhistas contra a Ponte Preta, o zagueiro Luizão e também o atacante Niltinho, eles que passaram pela Macaca em 2021 e 2022 o Niltinho, já o Luizão um pouquinho antes, aí em 2020 e também em 2021. Cabe recurso, a Ponte Preta deve entrar com esse recurso através do seu departamento jurídico. E só mais uma informação que chega, e com isso eu peço a sua ajuda, Júlio do Carlão, que acompanharam esse atleta na Ponte Preta, é que, segundo a informação publicada pelo André Hernan no portal UOL, o John Textor, que é o principal acionista da SAF do Botafogo, ele contratou o Lucas Perry e o zagueiro Adrielson para o Lyon, que também é um clube onde o John Textor é o principal investidor. No final do ano, esses 2 atletas que são destaques do Botafogo, eles vão defender o time francês. Por enquanto, eles continuam na equipe do Rio de Janeiro. Porém, o Perry, ele foi formado na base da Ponte Preta e acabou tendo alguns problemas e depois saiu. Mas é uma situação que a Ponte tem que ficar de olho por conta da questão do mecanismo de solidariedade, né, Nascimento? São 8 milhões, né, Lupe, a especulação, né? Eu não tenho os Pelo valores que eu li, aqui. seriam 8 milhões. Se for esse valor, a Ponte seria beneficiada aproximadamente por 120 mil euros. O Fábio Scheib, que está mais acostumado a fazer conversões, pode ver quanto dá. 120 mil euros seria mais ou menos aí o que a Ponte Preta teria a receber por conta do mecanismo de solidariedade. O ia falar Lucão, né, Carlão? Porque aqui na Ponte ele era chamado de Lucão, né? Foi aquela grande novela envolvendo o São Paulo, que a Ponte falou que foi aliciada e perdeu o PR antes do esperado para o São Paulo, mas ele teve um longo período de base aqui na Ponte, né, Carlão? Essa aí foi uma fase em que o São Paulo ficou muito em evidência em razão destas situações, né? O São Paulo ele tinha um trabalho de
de filtragem no interior muito importante, né? E naquela época o São Paulo era um assombro, né? O São Paulo era o Palmeiras de hoje. Todo mundo queria jogar no São Paulo, né? E o Lucão tinha 14, 15 anos, o São Paulo veio e levou o menino embora, sem a Ponte Preta sequer, praticamente nem teve o conhecimento. E o Lucão, na época, hoje o Lucas Perry, ele era, sim, um dos destaques das categorias de base. Eu acho que a partir desse momento, não vou dizer precisamente que esta transação, mas a partir desse momento em que o São Paulo, o Inter de Porto Alegre também tinha mais ou menos esta atitude, condenável por sinal, parece que teve aí até esse mecanismo de solidariedade. Me lembro assim, posso estar enganado, mas eu acho que foi neste período em que foi criada aí esta situação, até porque as grandes equipes, elas aliciavam mesmo. Então foi uma situação complicada. Viu, pois não, Fábio? 120 mil euros, cerca de 640 mil reais. Boa. Destinado à Ponte Preta, então. Seria aí, a gente não tem informação de fato de quanto é a folha da ponte, mas seria um valor aí que certamente seria direcionado ao pagamento da folha e tal, para a gente acompanhar, né, Lupi? Ah, sim, né? E a gente até fala, né? Porque, por exemplo, hoje a gente trouxe duas informações. Essa questão da justiça condenando questões trabalhistas, né? E essa possibilidade de entrada. Ou seja, todo dia chega uma coisa nova onde o clube tem que pagar. Então, quando entra alguma coisa, mas é um valor pequeno. Pô, mas 620 mil reais pode ajudar aí em outras questões envolvendo a Ponte Preta. Mas a gente está de olho assim. E um detalhe interessante, né? O John Textor, ele está negociando com o John Textor, porque ele é o dono das duas equipes. Então é uma situação que chega a ser cômica, mas é o que está acontecendo nesse momento entre Botafogo e o Lyon. É engraçado mesmo, parece que ele tá jogando Brasfoot, né, Futebol Manager, que você assume duas equipes, lá você fica se negociando com você mesmo. Mas é uma vou questão... passar esse dinheiro aqui para lá, depois vou remanejar aqui. Mas é uma questão inteligente, porque os dois atletas estavam sendo alvos, né, de clubes da Europa, né, então ele e claro, o sonho de todo jogador, pelo menos aqui no Brasil que a gente ouve, é jogar na Europa, então ele tem essa facilidade, né, ele resolve um problema para que não tenha nenhum outro problema, já que o Botafogo hoje é o líder da Série A e pode, quem sabe, ser o campeão brasileiro. Só para fechar aqui, a gente está falando sobre o aniversário da Ponte, né, Sim. amanhã, né, e agora você tocou no assunto do Lucas Perry e a gente fala muito sobre essa escola de goleiros, né, Carlão, que a Ponte tem. Recentemente, Ivan Quaresma aí brilhou com a camisa da Ponte por algumas temporadas importantes. A gente tem também o surgimento de novos talentos na base da Ponte. Hoje o Kaique França, que não é formado no clube, mas vai fazendo boas temporadas aí também no Moisés Lucarelli. Quando a gente volta no tempo, a gente também conta grandes goleiros que vestiram a história da Ponte, a camisa na história da Ponte. É talvez uma das principais escolas, Carlão, de goleiros do futebol paulista e quiçá brasileiro? Júlio, eu acho que Ponte Preta e Palmeiras, né? O Palmeiras também, desde Oberdan Catani, passando por Leão, Veloso, Zete, Marcão, Serjão, né? Diego Cavalieri. Nossa. E a Ponte Preta também, né? A Ponte Preta com Carlos, com Moacir, com Ivan, com João Brigatti, que foi seleção de base, com Robson, quem mais aí? Alexandre Negri. Com Lauro, Alexandre Negri e Alexandre Fávaro, 2 seleções, né? Então é uma das grandes escolas. O Lucas Perry, que tá lá, é o DNA da Ponte Preta. Eu coloco Ponte e Palmeiras como as grandes escolas no que tange a revelação de goleiros. Boa! Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Guarani aqui no CBN Esportes. Agora são 11h48. Quinta-feira de Sul-Americana na CBN. O tricolor tenta reverter a vantagem argentina no Morumbi. São Paulo, São Lourenço. Às 7h, com Vinícius Moura, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Você curte o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo.
Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h50), estamos de volta aqui com o CBN Esportes e agora vamos com informações do Guarani Bugrão. Tem jogo domingo, Dia dos Pais, hein? Lembrando que esse jogo seria às 18h, isso foi antecipado, então você colocou aí no calendário, churrasco, meio-dia, o caso do meu pai, o caso do avô, o caso do filho. Se programe aí para chegar a tempo no Estádio Brinco de Ouro, porque expectativa de um bom público aí também no final de semana, mesmo sendo o Dia dos Pais. Lupi? Júlio, se o churrasco estava programado para o meio-dia, é bom antecipar um pouquinho ali, 11 horas, já começa todos os preparativos, porque o Bugre entra em campo mais cedo, né? 3h45 da tarde, não é 3h50 nem 3h40, é 3h45 da tarde, tem Guarani e Juventude, jogão de bola de duas equipes que estão brigando para entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E como nós destacamos, né, que a Ponte vive um momento de festa por conta do seu aniversário, tem algumas questões que também vão ser comemoradas pelo torcedor do Guarani no domingo. É claro que uma vitória, quem sabe, em cima do Juventude e até mesmo entrar no G4 da Série B. Mas tem o aniversário do título de 78 e, claro, essa questão envolvendo o Dia dos Pais. Ontem nós acompanhamos o treino do Guarani, trazemos todas as informações, né? Trouxemos todas as informações aqui pro ouvinte da CBN direto lá do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. No final do programa de ontem nós conseguimos ouvir um pequeno trecho da entrevista, da boa entrevista do goleiro Pegorari para os jornalistas. Eu separei um outro trecho do Pegorari quando ele fala do vestiário do Guarani e da questão da liderança de alguns atletas, inclusive do goleiro do Bugre. É o meu estilo, é uma característica minha, né? Eu sou brincalhão pra caramba, mas na hora que tem que ser sério, é ser sério. Na hora que tiver que cobrar dentro de um treino, dentro de um jogo, a gente cobra. Quando você tem que saber o momento certo de fazer uma brincadeira, enfim, você gerir essa situação, porque a gente pensa que a vaidade ela só é de mulher. Você fala, mulher muito vaidosa, mulher muito isso. Quando você junta 30, 40 homens marmanjos dentro do vestiário também, cara, é difícil, não é fácil não. É porque esse aqui joga, aquele não joga, esse treina, aquele não treina, esse supre precisa de uma ausência num jogo, precisa colocar um... mas por que não colocou eu? O jogo passado eu entrei, esse jogo eu não entrei, goleiro que joga... Então, assim, tem muita coisa que tem que ser pautada e tem que ter limite, né? Dentro de um vestiário. O vestiário é o que a gente fala. Um time ganha um jogo, o vestiário ganha campeonato, velho. Se você tá com um vestiário sem vaidade, um vestiário de homens que treinam, se entregam realmente de corpo e sangue lá dentro, como tem aqui dentro do Guarani, não é o único que eu já peguei assim, mas os que eu peguei eu subi. E foram bastante. Mas tem tudo para trilhar lá em cima, porque não é só eu não, tem vários líderes aí, e uns que vocês nem imaginam que aqui dentro é. Então assim, tem muita gente com um perfil muito bom aqui dentro, e eu cito até 2 exemplos aí, que é o próprio Regis e o Bruno, pela história que tem, o Regis pelo futebol brasileiro, jogador de Série A, jogou em vários times de expressão, e o Bruno Mendes, a história que tem aqui dentro. Cara, ficaram quantos jogos? Quando o Derek estava jogando e o próprio Isaac entrava no lugar para jogar no lugar do Regis. Quantos jogos eles ficaram no banco? Eles tinham motivos pessoais para fazer o que quisessem aqui dentro. De baguncinha, de juntar a conversinha daqui, mimimi daqui, mimimi dali. Muito pelo contrário. Nunca reclamaram de absolutamente nada. A resposta que eles davam era única e exclusivamente em treinamento.
Ah, tá puto, treinava mais. Ah, preciso fazer não sei o quê. Por que eu não tô jogando? Tem que treinar mais, tem que fazer isso. Hoje o Regis complementa pós-treino. Então, assim, isso demonstra muito o caráter da pessoa. Entendeu? Juntando 4, 5, 6, 7, 8 desses aqui dentro, você consegue controlar 30. O duro é quando tá 20 com 10. Aí é problema. Aí você tá lascado. Se perde. E na maioria das vezes acontece, principalmente em momentos ruins. Que foi onde a gente mais precisou deles e desses líderes aqui dentro e onde mais compareceu. Não só tecnicamente, que a gente também precisa de líderes técnicos. Numa hora pegar a bola do jogo para ganhar um jogo, fazer um gol para ganhar um jogo, tirar uma bola em cima da linha para ganhar um jogo, entendeu? Líder técnico. Mas diariamente a gente precisa desses líderes de vestiário, de resenha boa, de conversa boa, enfim. E acredito que aqui dentro tem esse perfil e eu me enquadro junto a esses atletas aí de caráter, hombridade e de vestiário bom, que é o que a gente preza. É o que eu faço na minha casa, eu tenho que fazer aqui, não posso ser diferente. Palavras do Pegoraro, um dos líderes desse elenco, e destacando um pouco mais como é que está o ambiente lá dentro, onde muitas coisas acontecem e a gente nem tem acesso, Júlio. Cara, eu vi a entrevista inteira do Pegoraro, foram 23 minutos de entrevista coletiva, uma boa entrevista coletiva, hein? O Pegoraro, ele foge aí do senso comum nas respostas, falou também sobre aquele episódio da primeira passagem, do porquê que ele entrou na justiça e que ele já sabia que ele ia enfrentar essa rejeição, mas que responderia dentro de campo. Falou sobre a mudança de comportamento do Guarani com o Humberto Louser, enfim, muito sincero. E foge dos protocolos aí o Pegoraro, então uma baita entrevista coletiva, e a gente vê essa personalidade nessa resposta, né, Carlão, que o Lupe separou, falando sobre esse vestiário do Guarani, e ele tem razão, né, o Regis e o Bruno Mendes, por exemplo, quando estavam na reserva, o Regis ainda está, não criaram nenhum tipo de igrejinha, né, como se diz na gíria do futebol, né, Carlão? Ô, Júlio, olha como o futebol é maluco, né? O Pegorari, ele estava com medo e sofreu realmente esta rejeição porque ele reivindicou atraso nos salários, né? O que é direito dele. É brincadeira? Atrasou salário, cara, salário é obrigação, tem que pagar, não tem essa o torcedor ficar bravinho. Vai o torcedor trabalhar e não receber. Então ele estava mais do que certo entrar na justiça contra o Guarani, depois resolveu tal, e graças a Deus aí hoje vive um outro momento, um momento de liderança, um momento de referência dentro do elenco bugrino. Até nós comentávamos, né, Júlio, na última vez que trabalhamos juntos sobre esse momento do Pegorari, um momento muito legal, importante ele externar este ambiente também no vestiário do Guarani, né? Porque hoje muita gente fala que é treinador, entender de futebol. Gente, entender de futebol todos entendem. Todos. Você acha que o Bruno Pivetti não entende de futebol? Você acha que o Gilson Klena, que é tão criticado e às vezes o pessoal desrespeita, tira sarro do professor Gilson Klena, você acha que ele não entende de futebol? Ele entende muito mais que nós e muito mais que todos os torcedores de futebol. Agora, o problema do treinador é a gerência do grupo, é a gestão do grupo. E a gente percebe que o Humberto tem muito isso. Porque, como disse o Pegorari, você domar estas feras dentro do vestiário, num ambiente que existe vaidade, num ambiente que o dinheiro é alto, num ambiente em que você precisa aparecer para alçar voos mais altos. Então, se você é um treinador que consegue estabelecer essa paz dentro do vestiário, ou comprometimento, eu acho que o sucesso ele aparece como está aparecendo. Se vai subir ou não, isso é uma outra história. Mas hoje a gente percebe sim a gestão do Humberto, o comportamento do Regis. Lá em Itu, o Banco do Guarani ficou pertinho ali, né, onde a gente trabalhava, onde a gente trabalhou. E o Regis, cara, no jogo, mesmo na reserva, mas incentivando, brigando, prestando atenção no jogo, ajudando os companheiros, dando dicas. O próprio Valber, que estava no banco também, estava fazendo isso. Então a gente percebe sim que é um elenco coeso. E a gente espera, claro, que isso possa refletir dentro de campo, não só domingo contra o Juventude, mas na sequência da Série B. Maravilha. Para fechar aqui, uma notícia diretamente da Europa de um jogador importante, Fábio Scheibe. O Real Madrid confirmou na manhã desta quinta-feira que o goleiro Courtois, o belga, rompeu o ligamento cruzado do joelho. Ele será submetido a uma cirurgia e pode ficar de 5 a 7 meses fora dos gramados. Lembrando que a temporada para o Real Madrid já começa nesse final de semana
estreia de La Liga contra o Atlético Bilbao. Então, Courtois, o belga, goleirão, vai passar por uma cirurgia, 7 meses é previsão fora dos gramados, viu, Julião? Então, lesão de ACL, né, como eles dizem, ligamento cruzado, é muito duro mesmo, toda a sorte do mundo aí na recuperação do Courtois. Para fechar, bolão aqui do CBN Esportes. Carlão, qual será o destino de Neymar? Barcelona! Antônio Lupe. Ele vai pro Al-Shabaab. Tá, Lupe. E aí, ô Xabi? Fala sério, Xabi. Al-Hilal. Al-Hilal é uma proposta que eu não posso falar que ele vai pro Al-Shabaab. Eu acho que ele vai pro Barça. CBN Esportes terminando aqui, a gente volta amanhã com a Arena. Tchau, galera. Valeu, Julio. CBN Esportes